O futebol é um terreno fértil para espalhar histórias que não são tão verdadeiras assim. Bem, você provavelmente já recebeu algumas dessas informações em seu WhatsApp ou Facebook. Que Lionel Messi é autista, que o meia italiano Marco Verratti é transexual ou a velha história de que o Brasil vendeu a Copa de 98. Mas será que esses três clássicos da cultura futebolística contemporânea não passam de lendas urbanas ou tem algum fundo de verdade? Bora descobrir? Mas antes, se inscreva no nosso canal, já dá o like no vídeo e compartilhe essa história com todo mundo. Agora sim, solta a vinheta e bora pro vídeo. Bom, rola uma história por aí de que Lionel Messi foi diagnosticado durante a infância com síndrome de Asperger, uma forma branda de autismo. E dizem ainda que algumas das características dessa condição até ajudaram o argentino a se tornar um dos maiores nomes da história do futebol. E os boatos sobre um possível quadro de autismo de Messi só ficaram famosos mesmo depois de ganharem uma mãozinha brasileira. Em 2013, o escritor e jornalista Roberto Amado, sobrinho de Jorge Amado, publicou em seu site Poucas Palavras que o então melhor jogador do planeta havia sido diagnosticado com Asperger quando tinha 8 anos. O texto trazia uma série de características de Messi que comprovariam seu autismo: a timidez com a imprensa, seu estilo de finalização e uso de dribles parecidos, que indicariam um gosto por padrões repetidos, uma das características dos portadores da síndrome. O texto se espalhou pela internet. A família de Messi sempre negou que o camisa 10 tenha sido diagnosticado com a síndrome. O médico responsável por tratar a deficiência hormonal que atrapalhou o crescimento do craque durante a infância chegou a classificar o assunto como bobagem. Mas apesar das negativas oficiais dos diagnósticos médicos de quem tratou o craque e dos relatos dos biógrafos, tem gente que gosta de uma fofoca mal contada e muitas pessoas nas redes sociais ainda insistem que Messi é sim autista e que simplesmente decidiu esconder essa condição da imprensa mundial por não lidar muito bem com ela. E é essa crença que fez do autismo do craque do Barcelona uma grande lenda urbana. Uma outra história que tomou conta dos bastidores da bola foi a lenda de que Verratti, meia francês, era na verdade uma mulher. Essa lenda futebolística foi publicada pela primeira vez em 2015 pelo Football France, um site francês especializado em criar fake news. De acordo com a publicação, o verdadeiro nome de Verratti seria Marta. E o artigo conta até com entrevistas falsas do próprio jogador, onde ele diz: o mais difícil é ter de raspar a cabeça e não usar maquiagem. E detalhe, o mesmo Football France já andou espalhando outras histórias absurdas que não viralizaram tanto quanto a questão do gênero de Verratti, mas que o tiozão do Zap com certeza saiu espalhando por aí. Por exemplo, o suposto romance entre Messi e a cantora escocesa Susan Boyle e a condenação do ex-atacante Nicolás Anelka a 40 anos de prisão por comer uma vaca na Índia. Eita, como gosta de uma fake news, hein? Ah, e não, Verratti não é transexual. Uma outra história que rola por aí é a de que o Brasil vendeu a Copa do Mundo de 98. Esse foi o primeiro grande boato a se espalhar na internet brasileira. E ainda tem muita gente que continua acreditando na história. Tudo começou após o fim da decisão da Copa, em que a França, dona da casa, derrotou o Brasil por 3-0. Uma pessoa cuja identidade é até hoje desconhecida invadiu o site da CBF pouco depois da partida. No lugar do site oficial, o sujeito colocou uma página contando a história da suposta venda da Copa pela seleção brasileira. Em tom de desabafo, o texto faz revelações que na época soavam surpreendentes, mas que jamais se confirmaram. Por exemplo, diz que o Brasil vendeu a Copa em troca de se tornar sede da Copa seguinte, a de 2002,
substituindo Japão e Coreia do Sul. Isso não aconteceu. A Copa seguinte foi nesses dois países mesmo. Diz ainda que a Copa de 2006 seria realizada em conjunto no Japão e na Austrália. Errou de novo, foi na Alemanha. E essa fake news se espalhou de uma forma inexplicável. Na época, o boato foi noticiado pela grande imprensa. E aí, a somatória de fatores levou geral a acreditar sem questionar. Começando pelo gosto amargo da surra que o Brasil levou na final, a história atrapalhada da suposta convulsão do Ronaldo Fenômeno e por aí vai. Além disso, a CBF não inspirou nenhuma confiança sobre o caso. E trazendo isso para os dias atuais, se um hacker invadisse hoje o site da CBF e publicasse uma história como essa, como seriam as reações? Bom, primeiro, provavelmente seria noticiada apenas a invasão, sem dar margem ao que foi escrito pelo hacker. Depois, as pessoas entenderiam mais facilmente se tratar de fake news. Provavelmente as pessoas se divertiriam mais fazendo piadas sobre a invasão em si do que ao conteúdo clandestino da página hackeada. Agora vamos viajar lá para a Itália e embarcar nesse boato de que o Vaticano seria o verdadeiro dono da Juventus. E aí, será, gente? Muita gente costuma dizer que o time oficial da Igreja Católica é a Juventus. E mais, que a maior campeã da história do futebol italiano pertence, na verdade, aos padres, bispos e cardeais da Praça de São Pedro. Mas até que ponto essa história é verdade? Será que o Vaticano realmente é dono da Juve? Bom, não é bem assim. O clube de Turim, 32 vezes campeão italiano e dono de 2 Ligas dos Campeões, pertence desde a década de 1920 à família Agnelli. Os Agnelli são os proprietários de um fundo de investimento chamado Esor NV, que possui controle acionário de uma série de empresas importantes da Itália. Entre elas a Fiat, e é justamente na montadora que a história da Juventus acaba cruzando com a do Vaticano. A Igreja Católica é dona de um gigantesco patrimônio composto por terrenos, museus, pedras preciosas e obras de arte espalhadas pelo mundo todo. Ela também possui participação em várias organizações. E uma das empresas que fazem parte de sua carteira de investimento é a Fiat. Sim, o Vaticano possui ações da montadora, assim como a família Agnelli. Logo, a história de que a Igreja Católica é a verdadeira dona da Juventus não passa de boato, ainda que sejam daqueles boatos que foram construídos a partir de uma pitada de realidade. Na verdade, o Vaticano é parceiro comercial do principal acionista do clube de Turim. É essa ligação entre os católicos e o time mais vitorioso da Itália. Agora, para finalizar, vamos falar desse boato clássico que envolve o Romário e o Carnaval do Rio. Bom, Romário nunca escondeu de ninguém sua paixão pelo carnaval. Mesmo nos tempos em que era um dos melhores atacantes do mundo, o herói do tetracampeonato mundial quase sempre dava um jeitinho de aparecer na Marquês de Sapucaí para curtir o desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Na festança de 1994, porém, pouco antes da Copa que marcou sua carreira, o baixinho se superou. Ele venceu uma aposta com Johan Cruyff, técnico do Barcelona na década de 90, de que marcaria 2 gols em uma partida. E foi substituído ainda no primeiro tempo para viajar o mais rápido possível ao Brasil e desfrutar da sua recompensa: 2 dias de folga em plena folia. Bom, pelo menos essa é a história que circula há muito tempo pelas redes sociais e que até já faz parte do folclore que conecta futebol e carnaval aqui no país. Inclusive, o próprio Cruyff deu uma entrevista falando dessa história e foi até por conta disso que o boato ganhou força. Mas, segundo uma pesquisa do jornalista Marcelo Beckler, não teve nenhum jogo em que Romário marcou 2 gols no primeiro tempo pelo Barcelona durante a época do Carnaval. E apesar disso, ninguém consegue afirmar realmente a autenticidade da história que virou lenda entre o público do futebol. Porque até Romário usa ela para aumentar a fama do seu personagem apaixonado pelo carnaval, que o fez trocar o Barcelona
pelo Flamengo em 1995, quando tinha acabado de ser o melhor do mundo. Galera, dá pra ver que os bastidores da bola às vezes são bem mais interessantes que as partidas em si. E por hoje é só, galera. Se você souber de mais alguma fake news aí do esporte, conta aqui pra gente nos comentários e não esquece de se inscrever no canal e dar o seu like. Valeu e até o próximo vídeo!